Então, bom dia, turma. Bom dia, turma. São 7h35 da manhã, né? Agora a gente vai ver aqui o material que foi postado hoje. Tá aqui a postagem. Eu tenho aqui essa segunda apostila aqui do segundo ano. Massa atômica não é número de massa. É um material complementar aqui do ano passado, que é um material complementar de primeiro ano, certo? É assunto de primeiro ano. Aqui eu tenho número de mol e constante de Avogadro, que é aqui a gente vai trabalhar agora. Aqui eu tenho frequência e diário de bordo. Então tá aqui a nossa apostila. Vou comentar aqui para a gente ver. O que a gente vai trabalhar hoje é o número de mol, certo? Que é nada mais do que uma quantidade na química. É como se fosse a dúzia, como se fosse a dezena. E a constante de Avogadro, que é uma coisa que está associada intimamente com o número de mol. O número de mol é a constante de Avogadro. A constante de Avogadro é um número, certo? E esse número é o que a gente chama de número de mol. Então é o seguinte, imagine que a massa do hidrogênio em gramas é essa daqui, ó, certo? 0, uma carrada de 0,166 grama. Então, para a gente facilitar, a gente vai passar a chamar essa massa daqui em grama com a outra quantidade, certo? A unidade de massa atômica, que é um U. Então esse U ele passa a ser o que a gente chama de unidade relativa da química, certo? Então é mais ou menos essa aqui, ó. Mais ou menos isso. Eu tenho aqui esse 1U, e esse 1U aí é igual àquele valor lá que você viu aqui com um monte de zeros, que eu não sei exatamente quantos são, certo? Eu vou botar aqui reticência 166 gramas, tá certo? Então, veja só, ao invés de a gente trabalhar com esse valor em gramas, a gente trabalha com esse valor daqui, certo? Uma unidade de massa atômica. É uma outra unidade. E o nascimento dessa unidade de massa atômica aqui é muito parecida com o nascimento da unidade grama, né? Que as pessoas combinam uma unidade de massa e aí passa a valer aquela unidade ali. Tá ok? Passando aqui agora, a gente também viu que essa unidade uma unidade de massa atômica é a mesma coisa que 1/12 da massa do carbono. Então essa pizza daqui, essa pizza representa a massa atômica do carbono, certo? Quem é o carbono? Vamos ver aqui quem é o carbono. Aqui na tabela periódica, o carbono é esse elemento aqui da família 14, certo? Que tem uma massa atômica de 12 e fração. Qual é o problema? Que as coisas não estão funcionando hoje, viu? Aqui, né, a massa atômica do carbono é 12,01,07. Naquela situação ali, essa massa ela está arredondada para 12 unidades. O que você pode chamar também de massa, de unidade de número de massa, certo? Então aqui você vai ter uma unidade de massa atômica, tá vendo aqui? Essa uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do carbono 12, certo? E esse valor é esse daqui, ó. É 10 elevado a menos 24, certo? Então deixa eu voltar para cá para apagar aqui o que eu fiz, elevado a menos 24. Eita, que as coisas hoje não estão contribuindo. Realmente as coisas hoje não estão contribuindo. Vamos para o Jamboard. Jamboard, cadê você? Aqui. Pronto, vindo aqui, eu vou escrever aqui desse jeito. Uma unidade de massa atômica é igual a 1/12, certo? Da massa do carbono 12, certo? E isso também é equivalente a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Vou botar aqui embaixo. 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, certo? Professor, eu ainda não entendi. Vamos lá novamente. Essa uma unidade de massa atômica, ela é igual a isso aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu vou apagar esses três últimos aqui, esse aqui, e vou colocar esse 166. Não, vou botar aqui mais 2, eu vou botar 166. Pronto, aí aqui vai entrar 166. Bom, enfim, gramas. É tão grande que não deu para a gente colocar na tela, certo? Então é óbvio que se tem esse tamanho aqui de tão pequenininho, né? Esse número aqui não dá para a gente botar na tela, não dá também para o químico trabalhar e fazer uma tabela periódica com isso. Então, por isso, adota-se a unidade de massa atômica. Sim, mas como é que a gente faz para definir essa unidade de massa atômica? Essa unidade de massa atômica, ela é definida também como 1/12 da massa do carbono 12. Então, você pega o carbono 12, você pega o carbono 12, peraí, deixa eu fechar isso aqui para não estar me atrapalhando. Cadê? Você pega o carbono 12 e divide ele, ó, aqui, essa pizza, você vai e divide em 12 pedaços, e um pedaço dessa pizza é o que a gente chama de carbono de unidade de massa atômica, certo? Voltando aqui agora, eu tenho aqui alguns exemplos na apostila, veja só. Eu tenho aqui, ó, para o carbono 12, né? O carbono 12, ele tem 12 unidades de massa atômica, claro, né? Porque se uma unidade vale 1/12 da massa dele, então a massa total dele vai ser 12 unidades de massa atômica. O hidrogênio vai ter uma unidade de massa atômica, então é como se ele fosse uma parte dessas 12, certo? E o cloro, ele tem 35 unidades de massa atômica. Então, é isso aí. Agora vamos seguir aqui, né? A apostila. Gente, eu ainda não estou curado da minha amidalite. Então, no caso do carbono 12, que tem massa 12, a gente pode perguntar o seguinte: aqui é a sacada para você chegar na compreensão do número de mol, certo? Veja só, você pode perguntar o seguinte: se a massa atômica do carbono 12 é 12, então quantos átomos de carbono 12 você vai ter para ter 12 gramas? Olha, não para você ter qualquer massa, mas 12 gramas. Eu escolhi que eu quero saber quanto que vai ter, certo? De carbono 12 aqui dentro dessa massa aqui, desse carbono aqui, para você chegar em 12 gramas. A mesma coisa é o cloro, ó. Então, quanto de cloro você vai ter que ter? Quantos átomos de cloro você vai ter que ter para você ter 35 gramas de cloro? É esse aqui, ó. Se a massa atômica do cloro 35 é 35, lógico, né? Quantos átomos de cloro 35 você vai ter para dar 35 gramas? Olha, ele sai da massa, unidade de massa atômica. Ele sai dessa massa aqui, ó. Tá vendo? Unidade de massa atômica. E ele vai chegar nessa massa de 35 gramas. Ele sai de 35 unidades de massa atômica para chegar em 35 gramas. E a pergunta é: quantos átomos desse cloro você vai ter para você ter 35 gramas? Agora que vem a sacada. Veja só, a resposta ela é uma só em todos os casos. Quantos átomos você vai ter de hidrogênio? Vamos voltar para cá, para o Jamboard. Cadê o Jamboard? Aqui. Vamos botar aqui uma página. Olha, o hidrogênio, ele tem uma unidade de massa atômica. A massa dele é essa. Então, quantos hidrogênios você vai ter para você ter 1 grama? Certo? O carbono, certo? Deixa eu apagar esse 1 aqui que não ficou legal. Hidrogênio. O carbono 12, certo? Ele tem massa 12. Então, quantos carbonos você vai precisar para você ter 12 gramas? E o cloro, de massa 35, ele tem massa 35. Quantos átomos de cloro vai precisar para você ter 35 gramas? Então, é sempre isso. Veja, ó, essa unidade aqui, atômica, é a unidade de massa atômica. Que eles são pequenininhos, né?
Então, você pergunta o seguinte: quantos átomos eu vou ter desse elemento para eu ter 1 grama? 1 grama. 1 grama que você pode pesar na balança. E quantos átomos desse elemento você vai ter para você ter 12 gramas? Olha a coincidência. Olha. Esse número de massa em gramas coincide com o número de massa dele em unidade de massa atômica. Olha, 1 grama, ou 1 unidade, 1 grama. 12 unidades, 12 gramas. 35 unidades, 35 gramas. A resposta para essas perguntas é uma só. É 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23. 6 vezes 10 elevado a 23. Então, eu preciso de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio para ter 1 grama. Eu preciso de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono para ter 12 gramas. E eu preciso de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro para ter 35 gramas, certo? Esse valor de 6 vezes 10, que aí está arredondado, essa quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 é o que a gente chama de mol, certo? É como se fosse a dúzia, ó, uma dúzia, como se fosse a dúzia da química. A dúzia, ela tem 12 unidades, certo? É como se fosse também a dezena, ó, a dezena, ela tem 10 unidades, certo? Tá escrito aqui, mas você já entendeu. Bom, se a dúzia tem 12 unidades, se a dezena tem 10 unidades, o mol, que é da química, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Sim, professor, mas quanto é que é isso? Assim, tem uma ideia? Eu gosto sempre de escrever isso aqui. 6 vezes 10 elevado a... Aqui é um zero. Não adianta estar apagando. É melhor escrever direito. Aqui é o 0, vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, certo? Aqui. E ainda tem mais uns quebradinhos aqui. 0,45, né? Desta forma, para passar aqui, né? Unidades. Que unidades são essas, professor? Se você for contar átomos, é essa quantidade de átomos. Se você for contar moléculas, é essa quantidade de moléculas. Se você for contar elétrons, é essa quantidade de elétrons. É que nem dúzia, né? Você tem dúzia de banana, dúzia de laranja, dúzia de bolinhas, dúzia de carteiras, certo? E para facilitar isso daqui, a gente representa na forma de notação científica, certo? 23 unidades de qualquer coisa, unidades, certo? Mais arredondado ainda, que é dessa forma aqui que a gente vai utilizar. Pronto, gente, é basicamente isso que está tratando nessa apostila esse tempo todinho, certo? Então aqui você tem uma historinha, né? Aqui embaixo, bolinhas de gude, uma brincadeira retada, né? Historinha da autoria do professor Abdias. Aí a minha primeira história, quem sabe não vai vir uma série dessas histórias depois. Olha aí, termina aqui. E aqui embaixo tem uma atividade de fixação que é o próximo vídeo que eu vou gravar. Vai ser falando sobre essa atividade de fixação aqui. Vai ser corrigindo isso aqui. Tá certo? Então, tenham um bom estudo e até a próxima.